Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Queria aqui fazer uns lembretes a vocês que de 11 a 16 de outubro eu estarei proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso A Consciência de Imortalidade. Vocês podem ainda dar tempo para se inscrever. Informações e inscrições com o misterioso senhor Eduí Ferro. E-mail edui.ferro@uol.com.br ou pelos telefones 041 3257 0987 ou 041 9974 4443. Eu já dei muitos cursos aqui, mas eu tenho certeza que esse é o curso que eu mais vou gostar de dar aqui. Esse assunto, esse tema, quando bem explicadinho, ele faz um bem danado às pessoas, né? Então não apenas aprende alguma coisa, mas elas mudam para melhor. Saem mais fortes, mais confiantes. Então, não é um curso de autoajuda, não, é um curso de filosofia mesmo, mas faz bem às pessoas. Também, outra coisa, está funcionando, está a pleno vapor aí, o Instituto Olavo de Carvalho, em Curitiba, fundado por essa criatura fabulosa que é a Luciana Mato. Então, um rapaz chamado Fernando de Moraes, não é aquele Fernando de Moraes que puxa o saco do Fidel Castro, é outro, um homônimo. Não, como dizia minha filha Gugi quando era pequena, um homônimo. E ele fez uma nota sobre o Instituto, a nota está lá no meu site, www.olavodeccarvalho.org. Mas o site do próprio Instituto já está funcionando, embora alguns links ainda não estejam abertos, o site já está lá, www.institutoolavodecarvalho.com. Do mesmo modo, um grupo de alunos meus do Rio de Janeiro está montando uma organização similar, que já está funcionando, promove vários cursos. Eu não sei se tem um site ainda, então se tem, por favor, me avise. Mas em breve terá, né? Também noticio aqui, com grande alegria, o lançamento do livro do poeta Silvério Duque, A Pele de Esaú, pela editora Via Literarum, de Salvador. Eu não sei quando foi, já está na praça, né? O lançamento já foi. Está circulando já o livro A Pele de Esaú, do Silvério Duque. O Silvério Duque é um sujeito de um talento poético extraordinário, e que tem, né, se esforçado muito, tem melhorado a cada dia. Se ele continuar assim, ele vai ser o Bruno Tolentino da geração dele. Aguardem e verão. Falar em Bruno Tolentino, a editora Record também relançou o livro do Bruno Tolentino, As Horas de Catarina. Desta vez, acompanhado da peça inédita, A Andorinha ou A Cilada de Deus. E o Bruno deixou pronto um pouco antes da sua morte, em junho de 2007. As Horas de Catarina é um livro impressionante. Foi o livro que tornou o Bruno conhecido no Brasil, logo quando ele voltou, porque ele tinha na juventude, acho que com 19 anos, tinha lançado A Anulação e Outros Reparos, né, que era um livro assim, onde você via o talento, mas ainda não era o Bruno Tolentino, né? Ainda ele não tinha, como diz, encontrado o tom certo que viria a ser o dele. Você já via a força do poeta, como você vê no Silvério Duque. Mas olha, um poeta leva décadas para fazer. O poeta fica bom com 50, 60 anos. Então não pode ter muita pressa, não. As últimas coisas que o Bruno escreveu eram muito impressionantes, né? Também foi lançada aí pela Realizações mais uma tradução do livro do Mortimer J. Adler e Charles Van Doren, Como Ler Livros. Esse livro é indispensável para a educação. Eu digo que eu comecei a minha educação fazendo duas coisas. Uma, lendo a história da literatura ocidental do Otto Mayer Carpo, anotando os nomes dos autores e indo atrás dos livros deles. E segundo, lendo e praticando o método do Adler, que naquela época circulava numa primeira edição brasileira, né, sob o título de Arte de Ler, lançado pela editora, eu creio que foi a editora Agir que lançou. Eu ainda até hoje eu gosto mais da primeira edição do livro. Depois o Mortimer Adler e o Charles Van Doren acrescentaram algumas coisas à técnica que me parecem não ser muito necessárias, né? Mas de qualquer modo ainda é o mesmo livro. E essa segunda edição que está circulando, que a Realizações acaba de lançar novamente, uma edição muito bonita, muito caprichada. E também a Realizações lançou o livro Memórias do Viktor Frankl,
o que não está escrito nos meus livros, né? É uma coisa muito interessante. O Victor Frankl, a vida dele é tão interessante quanto o pensamento dele. O sujeito passou por 1001 peripécias e conheceu todo mundo que era importante no pensamento da época, então ele tem muita coisa para contar. Agora, baixando aqui, né, para a chamada realidade brasileira, né, que está sempre um pouco mais abaixo do que a gente espera, vir para vocês verem a merda que está. Eu quero comentar duas coisas aqui e mostram para vocês a situação que nós chegamos, situação de absoluta psicose que nós chegamos. Então, eu estava lá, o senhor Zé Serra, fazendo um comício no Rio Grande do Sul, né? E dizendo que ele vai ser um gaúcho na presidência. Eu não vejo por quê, por que ele está se chamando, né? O Zé Serra é gaúcho, porra? Nunca ouvi falar disso. Bom, tudo bem, né? E daí tinha lá alguns militantes, naturalmente a favor do Serra, com os cartazes denunciando a aliança PT-FARC. O que aconteceu? Os seguranças do Serra mandaram tirar os cartazes. Quer dizer, mas vê que merda, porra. Os caras estão lá ajudando a sua candidatura, né, tirando um proveito daquilo que o seu próprio candidato a vice falou, tá certo? E tentando, né, dar ao público uma ideia de que você é ligeiramente macho, e você vai lá e contesta. Eu, macho, não, jamais, 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 jamais. Eu sou um puxa-saco, né, incoercível. Eu não consigo ver um saco sem eu pendurar e puxar. O Zé Serra não consegue, gente, não consegue parar de puxar o saco dos próprios inimigos dele. Quando você vê as coisas horríveis que eles falam sobre o Zé Serra, algumas verdadeiras, outras falsas, né, e ele não pode falar uma palavrinha contra eles. Você vê, mas essa noção de polidez que se impôs no Brasil é uma coisa impressionante, porque você vê, né, outro dia, por exemplo, eu vi um debate lá na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, que tinha um deputado lá, Daniel, esqueci o nome do sujeito, discutindo com o primeiro-ministro, o Gordon Brown. O que ele falava do Gordon Brown era assim, um negócio de enfiar a cabeça na privada e puxar descarga, tá entendendo? E o Gordon Brown também, puto da vida, respondendo por outro. Isso é normal, minha gente. Quer dizer, a polêmica, a discussão política é normal. Se você vê os debates, grandes debates que tinha, né, nos anos 50, 60, por exemplo, juntava Brizola e Carlos Lacerda, saia fogo o negócio, era juntar Jânio Quadro, Ademar de Barro, né? Um só faltava voar na goela do outro, falava coisas horríveis, e eram coisas verdadeiras, porque daí toda a merda escondida vinha à tona, né? Agora não, né? Um ajuda a esconder a merda do outro, porra. Eu vi outro dia a entrevista do Zé Serra, aquilo parecia, assim, candidatura a prefeito de cidade do interior. Não, candidatura a subprefeito de Vila Nhocuné, porque de conteúdo político não tinha nada. Era só aqueles probleminhas burocráticos administrativos, tão pequenininhos, né? O senhor vai aumentar o pedágio, o senhor vai diminuir o pedágio, né? Como é que vai ser a concessão das estradas? É coisa assim de interesse de 3 ou 4 grupinhos, só besteirinha, né? Política mesmo não se discute. A revolução latino-americana que está aí em curso não se discute. A matança anual de 50 mil brasileiros não se discute. Nada de sério, nada de verdadeiro, só picuinha. O Zé Serra, evidentemente, estava sentindo muito à vontade, porque é disso que ele gosta, né? A mensagem dele para vocês, olha aqui, eu não sou um político, eu sou só um gerente de supermercado, tá entendendo? E vou fazer tudo direitinho, né? Vou grudar os precinhos direitinho, vou consertar os carrinhos para você levar as latas, né? É isso, né? É uma coisa aviltante. Agora, quando chega lá os moleques querendo ajudar o Zé Serra, porra, né? Quer dizer, foram lá, o Zé Serra poderia até adquirir alguma fama de ser vagamente macho depois disso. Mas ele não pode admitir uma coisa dessa. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer, eu ainda estou pensando, eu falei, olha, eu vou ter que tomar aqui uma injeção de morfina para votar no Zé Serra, porque o Engove não basta mais. Para votar no FHC eu já tomei 3 sacos de Engove, né? Agora eu falei aqui, para votar no Zé Serra eu tinha morfina, porra, né? Agora também não sei se a morfina vai funcionar depois dessa, porra. Quer dizer,
Que coisa! Né? Olha, aqui, foi lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o lugar certo para falar isso, por quê? Porque o Olívio Dutra, ele recebeu oficialmente no Palácio do Governo os líderes das Farc, porra. Puxava o saco dos caras. É o Olívio Dutra, aquele mesmo que diz que é campeão de punheta. Né? E depois... É mesmo, acredito. Só que é punheta mental. Ele fazia assim na testa, né? Esfregava a testa e, né, quando ejaculava, abria um buraquinho, saiu um monte de besteira. Isso é masturbação dele, né? Masturbação mental. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Sim, quem é? É o Luciano, Niterói. Luciano, tudo bem? Tudo bem? Olá, frequentemente tem saído na grande mídia essa questão do OVNI, né, do aparecimento de OVNIs e a possibilidade de invasão de extraterrestres. Eu particularmente não acredito muito nisso, porque se eles realmente fossem seres evoluídos e tudo mais, eles viriam aqui, bateriam um papo com a gente. Então o que o senhor acha que isso aí realmente, no fundo, por trás dessa história, o que tem, hein? Eu acho que a invasão dos OVNIs é verdadeira, porque eu mesmo sou um deles. Isso você não percebeu ainda, não? Então, esse negócio de invasão de OVNIs deve ser verdadeiro. Né? Tanta gente diz que eu sou um ET que eu já estou acreditando. Então, agora, eu falei que eu ia falar dois fatos que eu vou mostrar para vocês como é que as coisas estão. O segundo é o seguinte. O jornalista Ivo Patarra escreveu, já faz algum tempo, um livro que se chama O Chefe. O livro conta a história do mensalão com todos os detalhes e mostra, né, que o seu Lula é o chefe do negócio, era o comandante-geral da putaria, tá entendendo? Não tem como escapar. Muito bem. Nenhuma editora quis publicar o livro, que já está circulando então numa segunda edição por internet. O Ivo acrescentou novos materiais lá e o livro então pode ser descarregado no site www.escandalodomensalão.com.br. Não deixem de descarregar e ler esse livro e ver se tem explicação a conduta do Lula nesse episódio. Agora, por que nenhum editor quis publicar esse livro? Por que tem que esconder? Tem que esconder pela mesma razão que tem que esconder as faixas sobre as relações PT-FARC. Não pode publicar pela mesma razão que não podia publicar notícias sobre o Foro de São Paulo. Eu afirmo para vocês, a mídia brasileira está há muitos anos sob um regime de censura muito pior do que houve na ditadura. A ditadura não controlava todos os jornais. Ela não conseguia bloquear uma notícia completamente. Sempre vazava. Mesmo quando eles tentavam, censuravam aqui, mas saía ali. Às vezes saía sob linguagem disfarçada. Eu mesmo trabalhava no Jornal da Tarde, que era um dos jornais mais visados. Quantas vezes eu não escrevi notícia em linguagem enrolada para enganar o censor e enganava. Eu lembro quando os milicos estavam tramando, era a candidatura, entre aspas, do general Geisel, e não podia então divulgar qual era a composição do governo dele. Eu divulguei aquilo 2 ou 3 dias de antecedência antes de ser liberado. O censor leu aquela porra e nem percebeu. Né? Eu mesmo escrevi isso. Né? Depois, é claro, fiquei com o cu na mão, achando que eles iam aprender a edição, não aprenderam nada. Né? Acordei, fui dormir, né? Saí dali umas 2 horas da manhã, fui para casa dormir, quando era 5 horas da manhã, acordei, e telefonei lá para a redação, porra, apreenderam a edição? Falei, não, ainda bem, eu voltei a dormir. Né? Outra vez também tinha um assalto numa loja de arma, não podia publicar, mas eu não sabia, eu estava lá substituindo um cara na redação. Botei de manchete aquele negócio. Né? Daí, quando tinha um cara lá no Diário Popular, que ele servia para isso, ele servia para ser preso. Era sempre ele, o que quer que acontecesse, eles prendiam o mesmo cara. Era um diagramador chamado Antônio Pinto de Freitas, o Pantera, que tinha sido dirigido no Jornal Comunista em 1930. E ele era o único cara que estava fichado, qualquer coisa, prende o Pantera de novo. Quando acordamos, o Pantera já estava na cana de novo. Mas ia lá fazer meia dúzia de perguntas e soltava o cara. Então, naquela época, tudo vazava. Vazava por quê? Porque a censura era externa. Um censor era apenas um funcionário do Departamento de Polícia Federal que ia lá e chegava no jornal onde ele não conhecia ninguém, não sabendo qual era a rotina ali, não sabendo nem direito como funcionava o jornal, então era feito de trouxa. Agora, hoje, não. Quem faz a censura são especialistas, são jornalistas.